Segundo, Jesus não responde perguntas, Jesus responde respostas. Esse homem, quando ele chega diante de Jesus, ele não chega questionando: Senhor, por que eu estou sofrendo com essa doença? Por que eu estou atravessando esse momento difícil? Não. Ele não responde pergunta, Jesus responde resposta. É por isso que ele disse: Senhor, eu sei que tu podes. Senhor, eu sei que tu podes. Senhor, eu sei que tu podes. Então Jesus fez algo sobrenatural. Glória! Agora, no texto que nós lemos, a Bíblia vai dizer que depois de alguns dias, Jesus chega em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade marítima que fica perto de Tiberíades e de Genezaré, na região da Galileia. A casa que Jesus estava não era dele, era da sogra de Pedro. Mas o texto diz que Jesus estava em casa, ou seja, a casa não era dele, mas ele habitava lá. Não era dele, mas ele morava naquele lugar, ele fazia habitação ali. Sabe, irmãos, uma casa cheia de unção não é uma casa que Jesus visita simplesmente. Uma casa cheia de unção é uma casa que ele mora, que ele habita. Por isso eu quero que você pergunte para algum crente que está perto de você. Pergunta a ele: Jesus, ele visita a sua casa ou ele habita nela? Porque uma casa cheia de unção não é uma casa que Jesus faz visita. Uma casa cheia de unção é a casa que Jesus habita. Muitas das vezes, quando precisamos de um milagre, quando precisamos de uma resposta, nós clamamos pela intervenção divina e a gente se contenta com uma visitação sobrenatural. Só que esses são os dias de não querermos apenas uma visitação, mas que a gente venha desejar ser habitação do Espírito Santo. Você não foi chamado por Deus somente para ter momentos com Ele. Você foi escolhido por Deus para passar toda a eternidade na presença dEle. Você foi chamado por Deus para passar toda a eternidade com aquele que reina, com aquele que é Senhor, com aquele que tudo pode, com aquele que faz milagre, com aquele que responde o clamor. Jesus está na sua casa visitando ou habitando. Pastor, ele está habitando. Tem certeza, irmão? Porque o que revela não é o que eu falo, é o que eu faço. O que revela não são palavras, mas são ações. Tem muitos homens que dizem que amam a sua esposa, mas vivem em adultério. Tem muitas esposas que dizem: eu amo o meu marido, mas não respeitam nem honram a casa. Jesus visita ou habita. Não é o que eu falo, mas é o que eu faço. Sabe, irmãos, Jesus precisa habitar na nossa casa. Porque se Jesus habitar na nossa casa, ela tem que ser cheia de unção. Se Jesus ele habita na minha casa, a minha casa tem que ser cheia de unção. E toda casa cheia de unção, ela tem algumas evidências, ela tem algumas marcas. Uma casa que tem habitação de Deus naquele lugar, ela tem algumas características que denunciam a presença de Jesus lá. E a primeira marca, a primeira característica é gente.
Uma casa cheia de unção sempre tem muita gente. Talvez você fique se perguntando por que a nossa igreja sempre está cheia. Por que tem que fazer 2 cultos no domingo, daqui a pouco terceiro? Por que a gente tem que comprar terrenos vizinhos? Por que a gente tem que expandir? Diga bem forte, é por causa da unção. É por causa da unção. Onde tem unção tem gente. Aonde tem unção tem gente. No verso de número 2 o texto vai dizer: muitas pessoas foram para lá. Havia tanta gente que nem junto à porta se achava lugar. Porque onde tem unção, irmão, tem muita gente. Onde tem presença, tem muita gente. Onde Jesus está, tem multidão. Agora a pergunta que eu quero fazer é: como está a sua casa? Você vive com muita gente ou ninguém te procura? A sua casa precisa ter gente. A unção que está sobre a sua vida precisa atrair pessoas para lá. Mas pastor, eu nem gosto assim de receber todo mundo. Parabéns, você está certo. Não é todo mundo que a gente tem que colocar dentro da nossa casa. Não é todo mundo que a gente tem que chamar para dentro da nossa casa. Nem todo mundo pode sentar na nossa mesa, é verdade. Só que o que eu quero dizer é que a unção que você tem que atrair pessoas para bater na sua porta. Meu irmão, eu não sei, eu passei pela frente da sua casa, eu senti um negócio, eu preciso de uma oração. Meu irmão, eu passei na frente da sua casa, eu escutei um louvor tocando, eu estou todo arrepiado, coloca a mão na minha cabeça. Meu irmão, eu não sei o que aconteceu comigo, eu passei na frente da sua casa e algo me atraiu para ali. O que tem na tua casa? E você vai dizer: é a presença, é a presença, é a presença, é a presença, é a presença. Glória! Espírito A presença de Deus é tão grande na sua vida que as pessoas vão começar a te procurar. As pessoas vão bater na porta para pedir oração, meu irmão. As pessoas vão chamar você na sua casa e pedindo uma palavra, uma direção. A unção que você carrega, ela vai atrair gente. Por isso, em nome de Jesus, não reclama porque pessoas têm pedido a sua ajuda. Às vezes a gente fica, sabe, meio triste assim, meio cansado. Por quê? Porque muita gente que pede ajuda. Meu amigo, ora por mim, ou coloca o meu nome lá na oração. Não, as pessoas nos procuram e às vezes a gente cansa, fica um pouco chateado por isso. Eu preciso te dizer, não fique mais. Por quê? Porque é uma unção que Deus liberou sobre a sua vida. Se tem gente pedindo aconselhamento, se tem gente te pedindo direção, se tem gente te pedindo uma oração, faça isso com alegria, porque há uma unção despedaçando o jugo, há uma unção quebrando barreiras, há uma unção quebrando cadeias, e Deus liberou essa unção sobre a sua vida. Há uma unção de Deus sobre você, há uma unção de Deus sobre a tua casa. Se te pedirem ajuda, entrega a ajuda que Deus já colocou dentro de você. O que você carrega é glorioso. As pessoas, elas vão te procurar. Essa igreja está desse jeito porque o pastor é bonito, é porque o pastor é flamenguista, é porque o pastor ele tem, sabe, força, vigor, coragem, autoridade na palavra. Sim, mas também é pela graça que Deus tem liberado, pela unção que Deus tem liberado nesse lugar. A unção tem atraído gente para essa igreja. E eu preciso te dizer, vai ser assim, ó. Quem já, presta atenção aqui, quem já fez aquelas pininhas de dominó? Quem já fez? Aí você, quem já fez essas pininhas de dominó? Quem já fez? Todo mundo já brincou com isso? Pastor, o que significa? Então,
primeiro começou aqui, o segundo dominó caiu ali, o terceiro está caindo lá. Se prepara, porque tem muita coisa por acontecer. Tem muita coisa por acontecer nessa igreja. Eu vou repetir, tem muita coisa. O que está por vir é glorioso. O que está por vir é extraordinário. O que está por vir é incrível. O que está por vir é de excelência. O que está por vir é sobrenatural. O que está por vir nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais perdoou. Não penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para a central. Se preparem, porque o que está por vir é glorioso. Uma casa cheia da unção de Deus, ela é cheia de gente. Uma casa cheia da unção de Deus, ela tem fé. Uma casa cheia de unção, ela tem fé. No verso de número 5 do texto que lemos, a Bíblia vai dizer: Jesus viu a fé. Jesus viu a fé que aqueles homens tinham. Porque para ter unção, irmão, tem que ter fé. Às vezes a gente quer a unção, a gente pede unção, só que a gente pede de boca para fora. A gente não acredita. E fé não é pedir de boca para fora, fé é ter a certeza. Eu não vejo, eu não sinto, mas eu sei. Sabe, só podemos receber de Deus unção se tivermos fé para acreditar nela. A unção você não pode comprar. A unção você recebe de Deus, e só vai receber quem tem fé. Só vai receber quem acredita. Só vai receber quem tem convicção. A fé não é só para você viver milagres, irmão. Escuta o que eu estou dizendo. Deus está chacoalhando o meu coração nesses dias. Eu tenho aprendido que fé não é só para eu viver milagre, para eu ter uma vitória. Acima de tudo, fé é para eu permanecer no centro da vontade de Deus. Fé é para me fazer perseverar. A fé é para você resistir às tempestades da vida também. Fé não é só para eu viver o sobrenatural, numa bênção financeira, numa resposta que eu preciso, mas também para me fazer permanecer no propósito em que Deus me chamou. Porque se eu não tiver fé para permanecer, então eu não vou poder viver o destino profético que Deus tem para a minha vida. Eu preciso aprender a permanecer. Eu preciso aprender a suportar as pressões, as tribulações, porque tem hora que as coisas não vão dar certo. A Bíblia diz que Deus fecha a porta. Às vezes a gente acha que é o diabo, a gente bota a culpa em Satanás, mas na verdade tem coisas que estão acontecendo na nossa vida que Deus não está permitindo. As portas muitas das vezes se fecham. E a gente fica tentando arrombar, a gente fica tentando abrir, quando Deus quer nos ensinar a perseverar e a permanecer. Porque se eu buscar a Deus somente por aquilo que Ele pode dar, eu vou viver uma fé infantilizada. É como uma criança que nunca cresce. O pai dá tudo que o filho quer, e quando ele se torna adulto, ele não sabe ouvir não. Então tem portas que estão se fechando, não é para a morte, nem para a maldição. Essa porta não foi o diabo, é Deus que está nos ensinando a ter uma fé mais excelente. Porque a Bíblia vai dizer que nós vamos ter que perseverar. Ao vencedor, aquele que permanecer fiel nas minhas obras, eu darei autoridade sobre as nações. Glória. Eu entendo que o vencedor não é quem chega primeiro, o vencedor não é o que anda mais rápido, o vencedor é aquele que permanece. Glória a Deus. A fé que Deus tem liberado
liberado sobre a nossa vida provoca o sobrenatural, provoca uma ação gloriosa de Deus, mas também precisa provocar sabedoria, precisa provocar força e vigor em nós. Para quê? Para a gente aprender a lidar com as tempestades que a vida nos proporciona. A casa em que a unção de Deus é uma casa que tem uma fé, mas uma fé que não só vive os milagres momentâneos, mas também que nos faz perseverar diante das lutas e das tribulações. Oh Deus! Irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus ressuscitou, amém? Amém. Jesus ressuscitou, sim ou não? Sim. Por 40 dias ele aparece aos discípulos. E nessa jornada de 40 dias ele dá instrução, ele dá direção. E ele aparece para mais ou menos 500 pessoas. Jesus aparece e 500 pessoas puderam ver Jesus ressurreto. Só que a Bíblia vai dizer que apenas 120 estavam reunidos no lugar. Apenas 120 acreditaram na palavra. Por quê? Porque a fé daqueles 380 era fé de menino. Fé de menino não tem paciência. Fé de menino não suporta as tempestades e as dificuldades. Os 120, eles ficaram reunidos no mesmo lugar, e a Bíblia vai dizer que eles foram cheios do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que eles foram cheios do Espírito Santo. Eles tinham fé para viver milagres, mas também tinham fé para esperar a promessa. O que eu vim te dizer hoje é que Deus está aumentando o seu nível de fé. Você não só vai ter fé para viver milagres, mas também vai ter fé para esperar a tua promessa, a promessa da tua casa. Ah, meu Deus do céu, eu vejo pessoas sendo amadurecidas pelo Espírito Santo hoje. Eu vejo visão sendo aberta, eu vejo a casa marcando o entendimento, eu vejo você percebendo algo novo de Deus na sua vida. Nós não vamos ter fé somente para viver milagres, nós vamos ter fé para ficar com Ele eternamente. Quem está entendendo o que eu estou dizendo diz amém. A nossa igreja se chama Permanecer. Por que, pastor? Porque a nossa história é de perseverança. Pastor e eu, como eu disse, nos conhecemos na escola. A gente está junto, vai fazer 20 anos. 19 anos esse ano, aliás. Nem parece que eu sou casado há 19 anos. Fala aí. Não, deixa eu falar. É uma história, irmãos. E assim, a gente tentou desistir muito. Só que Deus sempre nos chamou de volta. Louvado seja o Senhor. E aí, um dia a tia da minha esposa, lá na cidade de Blumenau, morre. Nós morávamos em Balneário Camboriú nessa época. A tia dela morre, a gente vai fazer o velório. E a gente não sabia que o velório era a abertura de uma igreja. Como assim, pastor? Foi feito o velório, o pessoal gostou e a gente continuou indo todas as semanas durante 3 anos de Blumenau, ou melhor, de Balneário para Camboriú para Blumenau. São mais ou menos 85 quilômetros. E era toda sexta-feira, na hora do rush. Então aquilo que a gente poderia fazer em 1 hora, 1h15, demorava 2 horas e meia, 3 horas, 3 horas e meia. Toda sexta-feira. Começamos numa casa, depois de 1 ano, o dono da casa mandou-nos embora. Não tínhamos para onde ir, fomos para uma praça. Todo mundo foi embora, ficou o pastor e eu e um casal. O homem era alcoólatra, estava se divorciando, não conhecia a palavra, o evangelho foi anunciado, louvado seja Deus, o homem está livre do mal e está bem com a sua família e com a sua esposa até hoje. E as pessoas mandavam a gente, fecha o GC, por que você vai? 85 quilômetros para ir, 85 quilômetros para voltar todas as semanas. Os nossos familiares, os nossos amigos, até os nossos líderes nos aconselharam, eles falaram, tem certeza?
E aí eu falei para eles: como que eu posso parar algo que Deus começou? Como que eu posso acabar com algo que Deus está fazendo? Mas tem pouca gente, só tem um casal, vocês estão indo numa praça, irmão, lá é frio, era bem em junho, aquela chuvinha fina, frio. E eu falei para ele: uma alma vale mais do que o mundo inteiro, mas não podemos parar. E graças a Deus nós não paramos, porque depois de 3 anos nasceu uma igreja abençoada, que Deus está transformando e tocando pessoas através dela. Glória! Sabe o que eu quero te dizer? É que vale a pena perseverar, meu irmão. Por vezes e vezes as pessoas não vão acreditar em você. Por vezes e vezes as notícias não serão favoráveis a você. Por vezes e vezes os seus olhos natural, eles vão dizer que não tem como. O seu coração vai tentar te enganar. Mas fica na palavra, porque aquele que prometeu é fiel. Fica na palavra, porque quem a conta paga a conta. Fica na palavra, porque quem chama sustenta. Fica na palavra, porque quem tem uma palavra tem tudo. Nós precisamos aprender a ter fé para permanecer. A gente muitas das vezes quer ser como hoje. Como assim? 3 minutos está pronto. Preciso te falar que tudo que vem rápido acaba rápido também. Tudo que vem fácil termina fácil também. Pastor, está difícil, aguenta firme. Pastor, está complicado, não desista. Pastor, eu não estou vendo saída. Permanece firme no Senhor, porque quem chamou te garante. Glória a Deus! Diga bem forte: eu preciso ter uma fé que me faz permanecer. Uma casa cheia de unção, irmão, é uma casa que permanece em meio às tribulações. Quem lembra da casa que foi edificada sobre a rocha? Veio a tempestade, veio os ventos, veio a chuva forte, mas a casa permanece de pé. Nós precisamos aprender a ter fé para suportar os ventos contrários, porque uma casa cheia de unção tem que permanecer. Só que o texto me mostra que uma casa cheia de unção, além de ter muita gente, além de permanecer com uma fé inabalável, uma casa cheia de unção, ela é uma casa com perdão. Perdão. Onde você está vendo isso, pastor? No texto, no verso de número 5, Jesus disse: meu filho, os seus pecados estão perdoados. A unção vem sobre nós para mudar completamente a nossa vida. A unção vem sobre nós para transformar o nosso coração. Quando a unção vem, um coração duro como de pedra se torna um coração de carne, um coração segundo do nosso Senhor. A unção, ela quebra o jugo, a unção, ela quebra o orgulho, a unção, ela nos transforma. Irmão, nós não recebemos unção somente para transbordar no outro. A unção é primeiro para nós, porque a gente quer transbordar na vida do outro. A gente quer receber a unção para colocar a mão na cabeça das pessoas. Mas escute o que eu estou te dizendo: antes de você começar a colocar a mão na cabeça das pessoas, Deus te chama para colocar a mão no seu coração. Ninguém vai começar a fazer algo fora sem Deus trabalhar primeiro aqui dentro. Nós queremos restaurar vidas, mas nós não estamos restaurados. Nós queremos ser instrumento de Deus, mas Deus não tem sido instrumento em nós. Nós queremos agir na vida do outro, mas Deus está dizendo: antes de eu liberar a unção para você transbordar na vida do outro, eu estou liberando uma unção para você sarar o seu coração.